Olá, galerinha do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e a gente vai verificar, nesse momento, o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 17, ela tem como objeto de conhecimento Formação Territorial do Brasil 1. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Aspectos econômicos do Amazonas, extrativismo vegetal, mineral e animal. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Turminha, nesta aula nós vamos falar basicamente dos aspectos econômicos do estado do Amazonas. Nós vamos entender e identificar quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui no estado do Amazonas. A gente vai caracterizar essas atividades econômicas e nós vamos enfatizar em um setor da atividade econômica que é muito importante para o nosso estado, que é o extrativismo. E a gente vai entender o que é também esse extrativismo, o que é o extrativismo animal, mineral e vegetal. Temos muita coisa para ver, mas é claro que a gente vai por etapas, certo? E, primeiramente, eu gostaria de fazer uma caracterização geral sobre os aspectos econômicos que a gente tem aqui no estado do Amazonas. E eu já começo a aula falando um pouco dessa imagem que está aqui, olha. Nós temos aqui, nessas imagens, algumas atividades econômicas que são desenvolvidas aqui no estado do Amazonas, como, por exemplo, o Polo Industrial de Manaus, que está destacado aqui nesta imagem, que a gente vai caracterizar um pouco melhor o que é no decorrer dessa aula, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer dar um panorama geral, por assim dizer, sobre as características das atividades econômicas que são desenvolvidas aqui no Amazonas. Acompanhe comigo. Bem, a economia no estado do Amazonas, ela está dividida ali em setores, certo? Entre esses setores da atividade econômica aqui no estado do Amazonas, a gente destaca o extrativismo, que, como eu já falei para vocês, pode ser o extrativismo vegetal, que vem ali basicamente das plantas, tá? E a gente pode citar como exemplo o extrativismo do açaí, da madeira, da castanha, e a gente tem também o extrativismo mineral. E o extrativismo mineral basicamente consiste na extração de minérios de uma forma geral. E aí eu cito para vocês o ouro, o ferro, o manganês, tem a bauxita, dentre outros. Nós temos também o extrativismo animal, que aí é uma atividade que vem basicamente da pesca, que vem ali da caça, certo? Também temos no Amazonas a atividade industrial, cuja a maior parte dessa atividade industrial que a gente tem no estado do Amazonas se concentra aqui no Polo Industrial de Manaus, no chamado PIM, certo? Com destaque para os equipamentos eletrônicos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus. Professor, o que são esses equipamentos eletrônicos? São todos ali os equipamentos ligados ali, por exemplo, aos refrigeradores, televisores, ligados também à área de informática, certo? Além disso, o Polo Industrial de Manaus também tem muita produção voltada ali a produtos químicos e também farmacêuticos. Então, é um polo industrial muito importante, não somente para o estado do Amazonas, mas para a região norte como um todo e para o Brasil, certo? Dando continuidade, a gente destaca também a atividade de agropecuária. Professor, o que é a agropecuária? A palavra agropecuária, ela é basicamente a junção da atividade de agricultura e da atividade de pecuária, tá? E na atividade de pecuária, se destaca ali a criação bovina, bubalina, a produção de carne, leite e couro. E a agricultura aqui no estado do Amazonas, a gente tem ali o cultivo de abacaxi na região de Novo Remanso, a gente tem também a soja, que entrou ali pela região sul do estado do Amazonas. E temos os serviços de uma forma geral, que estão ligados ali. A atividade comercial,
as lojas, os shoppings, dentre outros, certo? O turismo é outra atividade de serviço importante aqui na Amazônia. A gente tem o ecoturismo, eu vou falar um pouco do ecoturismo mais para frente. Temos também os transportes, que envolvem ali o transporte hidroviário, o transporte aéreo, e apesar da gente não ter muitas rodovias, mas nós temos ali alguns municípios ligados pelo transporte rodoviário, certo? E a administração pública, que também entraria ali nesses serviços. Então, esses são os principais setores das atividades econômicas aqui no estado do Amazonas. E aqui a gente tem alguns representados nessa imagem aqui, conforme eu já falei para vocês, certo? Olha, aqui a gente tem uma imagem aérea do Polo Industrial de Manaus, a gente tem imagem aqui de uma fábrica, são várias fábricas que estão instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus. No setor de transporte, a gente destaca o transporte hidroviário. Temos aqui uma embarcação, né, que é característica da nossa região. Quem nunca andou numa lancha rápida desse tipo, por exemplo, se locomovendo de uma cidade para outra aqui no estado do Amazonas ou na Amazônia como um todo, né? No turismo, a gente tem aqui em destaque ali o Largo São Sebastião, com o imponente teatro que a gente tem aqui na capital amazonense, certo? Atividade econômica também relacionada à pecuária, e aqui a gente tem uma imagem que faz alusão a essa atividade econômica, certo? Bem, o estado do Amazonas, ele desenvolve essas atividades econômicas, mas o desenvolvimento, né, dessas atividades econômicas são muito ali afetadas pelos desafios que o Estado tem, principalmente na área de infraestrutura e também relacionada à questão da desigualdade social e da desigualdade de renda, que não é um problema somente do nosso Estado, do Estado do Amazonas, é um problema que assola o Brasil como um todo. Então, a gente vai pontuar, a partir desse momento aqui, quais são os principais desafios enfrentados ali pelo estado do Amazonas para que a gente e que acaba tipo impedindo, dificultando o desenvolvimento econômico aqui no nosso estado. Acompanhem comigo. Bem, entre os desafios, né, enfrentados ali pelo crescimento econômico de uma forma geral, a gente destaca ali a concentração de renda. A concentração de renda, turma, nada mais é do que a maior parte da riqueza que é produzida em um determinado estado ou em um determinado país, ficando na mão ali de um pequeno grupo de pessoas. Então, a concentração de renda está ligada ali à produção de riqueza, que acaba ficando concentrada na mão de um grupo pequeno, enquanto a maior parte da população não tem acesso a essa renda, certo? Isso nós chamamos de concentração de renda. A concentração de renda gera desigualdade social. Professor, e o que seria essa desigualdade social? É quando, basicamente, a população, parte da população, perdão, não tem acesso ali à renda, por exemplo, a saneamento básico. Professor, o que é esse saneamento básico? Está ligado ali à água potável, à falta de acesso da população a esgoto, à pavimentação asfáltica. Então, no nosso país, essa concentração de renda acaba gerando uma desigualdade social muito grande. Enquanto a gente tem uma pequena parte da população que tem toda a infraestrutura necessária para viver bem, uma casa confortável, tem também ali acesso à alimentação, tem acesso à segurança, água potável, saneamento básico, que é basicamente esgoto. Então, uma grande parte da população não tem acesso a todos esses serviços, não é isso? E às vezes a nenhum desses serviços, certo? Então isso é um impedimento para o desenvolvimento econômico, não só aqui do estado do Amazonas, certo? Mas do nosso país como um todo. Não tem como a gente ter desenvolvimento econômico se a gente não tiver igualdade nessa distribuição de renda, certo? Dando continuidade, eu gostaria de destacar um outro ponto aqui com vocês, que é a questão da infraestrutura precária. Nós temos aqui no estado do Amazonas uma infraestrutura de transporte precária, né? Temos dificuldades ali de manter as nossas rodovias em boas condições de uso. Os portos também, às vezes, estão em uma situação bastante precária, né? Precisa de reforma. Isso tudo dificulta ali a logística para a circulação de mercadorias, para a circulação de pessoas também. Um outro problema no estado do Amazonas é a questão do saneamento básico.
uma parte significativa da nossa população não tem acesso a saneamento básico, a água potável, a esgoto, a coleta de lixo, dentre outros serviços que estão ligados ali ao saneamento básico, certo? Um outro ponto importante é que a gente tem uma dependência da Zona Franca de Manaus. Como assim, professor? A Zona Franca de Manaus é ruim, juntamente com o polo industrial? Não, certo? A Zona Franca de Manaus é de extrema importância. O problema é quando a gente aposta todas as fichas nessa atividade econômica. A gente precisa diversificar as atividades econômicas aqui no Amazonas, para que a gente não fique dependente de uma só atividade econômica. Isso porque a gente vive num mundo globalizado. E se der algum problema no setor industrial, por exemplo, o estado do Amazonas vai sentir muito, porque a nossa dependência do polo industrial de Manaus, da Zona Franca, é muito grande. Vocês provavelmente já ouviram o seguinte ditado: a gente não pode colocar os ovos em uma cesta só. Não é? O que isso significa dizer? Que a gente não pode apostar todas as nossas fichas em uma coisa só. Então, a gente precisa, no caso da economia do estado do Amazonas, diversificar para outros setores, por exemplo, o turismo, o ecoturismo, na realidade, atividades ligadas ali, em especial, a atividades econômicas que possam ser desenvolvidas sem trazer tanto prejuízo ambiental. Certo? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, que acaba impedindo, dificultando o crescimento econômico do estado do Amazonas, é a questão relacionada ali aos impactos ambientais que o bioma amazônico sofre. Acompanhe aqui comigo. Bem, o desmatamento, por exemplo, é um dos principais problemas enfrentados aqui no estado do Amazonas e na Amazônia como um todo. A exploração também ilegal de minérios é uma outra questão que degrada bastante o meio ambiente e ameaça não só o ecossistema amazônico, né, como também as populações que aqui vivem, certo? Mas nem somente de desafios vive ali o estado do Amazonas, né, para melhorar a sua dinâmica econômica. A gente tem também oportunidades que acabam surgindo em função das características da nossa região. Nós vivemos no bioma amazônico, a maior floresta equatorial do mundo. E isso dá para a gente uma oportunidade da gente conseguir desenvolver atividades econômicas aproveitando o potencial que a própria floresta, que o bioma amazônico, de uma forma geral, dá para a gente. E é isso que nós vamos tratar a partir desse momento. Acompanhe aqui comigo. Bem, entre as oportunidades que a gente tem por estarmos dentro do bioma amazônico, a gente pode destacar a bioeconomia, que basicamente seria o desenvolvimento de produtos ali inovadores a partir da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente pode aproveitar a floresta, né, para gerar ali produtos que possam ali respeitar o meio ambiente e também gerar renda para a nossa região, certo? Outro ponto importante é que existe uma demanda no mercado internacional e no mercado nacional também por produtos naturais e sustentáveis. Como assim, professor? Olha, existe hoje uma parcela da população que prefere consumir aqueles produtos que respeitam em seu processo produtivo o meio ambiente, respeitam também as populações tradicionais dos locais onde esse produto ele foi ali gerado, né? Ele foi ali fabricado, produzido, por assim dizer, certo? Eu costumo optar por mercadorias, por produtos que tiveram esse respeito com o meio ambiente e com as populações tradicionais. E muita gente acaba fazendo isso também. Então, fabricar, produzir mercadorias de uma forma geral, que respeite o meio ambiente, que respeite também os povos tradicionais, pode gerar ali um bônus a mais, né? Um fator a mais na hora de escolher o produto. Certo? Dando continuidade, a gente observa também que a gente pode aproveitar o turismo ecológico aqui na nossa região. Estamos na maior floresta equatorial do mundo, né? Com belezas naturais que a gente não consegue ver em outros lugares, né? Então, a gente pode aproveitar esse potencial que a gente tem para gerar renda, mas sempre pensando na preservação ambiental também e na valorização da cultura da população que aqui já vive, certo? Destaco também para vocês que
A gente pode utilizar a preservação da floresta amazônica para gerar renda através do pagamento por serviços ambientais. Um exemplo, manter a floresta amazônica de pé é de fundamental importância para diminuir a emissão de CO2 para a atmosfera. A Amazônia serve como um sequestrador, ela acaba sequestrando, por assim dizer, o CO2 da atmosfera, né? Então, o que acontece? Os países acabam pagando por esses serviços ambientais que a gente faz. Então, manter a floresta em pé é um ponto importante e a gente pode utilizar isso a nosso favor para gerar renda por aqui, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar um outro ponto que é importante. Vamos lá. Bem, a gente tem também, na realidade, turma, a partir desse momento, eu vou caracterizar aqui com vocês o extrativismo de uma forma geral. Então, a gente vai entender a partir desse momento o que é o extrativismo, de uma forma bem geral, e depois a gente vai analisar o que é o extrativismo animal, o que é o extrativismo vegetal e também o que é o extrativismo mineral. A gente vai começar aqui com o extrativismo animal, que vocês já estão acompanhando aqui, né? Que diz o seguinte: o extrativismo animal consiste basicamente na coleta de produtos de origem animal. Então, quando a gente falar de extrativismo animal, nós estamos falando de produtos cuja origem são ali os animais, certo? E aí a gente pode citar a pesca, a gente pode citar a caça, dentre outros. Temos uma imagem aqui, olha, de pessoas pescando, né? Comum, inclusive, na nossa região. É uma atividade ali praticada por comunidades tradicionais. E não tem problema nenhum a gente pescar, a gente caçar, porque é a partir daí que a gente tira o nosso sustento, né? O problema é quando as empresas elas entram e acabam pescando demais, acabam caçando demais e fazendo com que essas espécies que são ali capturadas, elas acabem até, às vezes, entrando ali em extinção. Então, é um ponto que a gente deve observar, certo? Dando continuidade, a gente destaca ali algumas características do extrativismo animal, como, por exemplo, a caça, que nada mais é ali a caça de animais silvestres para consumo de carne, né? Nós costumamos consumir carnes de animais silvestres, tatu, paca, jacaré, dentre outros, né? E aí as comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, os povos indígenas também se alimentam ali, né, de animais silvestres, por assim dizer. A gente também, que vive na cidade, acaba consumindo também porque faz parte da nossa cultura. A pesca é a principal atividade de extrativismo animal aqui no estado do Amazonas, tem grande importância para a segurança alimentar, porque é basicamente a base da nossa dieta. Quem é que não gosta de uma matrinchã de bucho cheio? Quem é que não gosta de um tambaquizinho assado, né? Então faz parte aqui da nossa dieta. E boa parte desses animais que a gente consome, né, são criados agora, né, em cativeiros. É o caso, por exemplo, do tambaqui, do pirarucu, dentre outros. É possível a gente ter sustentabilidade no extrativismo animal? Sim. Basta a gente ter um manejo adequado, que é basicamente consumir esses recursos de forma racional, respeitando ali o ciclo de reprodução desses animais. A fiscalização ela é importante, né, para evitar ali que a gente tenha ali o consumo fora de controle e que pode levar ali à extinção até dessas espécies que a gente acaba utilizando para se alimentar. E também pesquisa e desenvolvimento, para ajudar ali nesse processo de preservação ambiental. Desafios, professor, do extrativismo animal. A exploração ilegal é um ponto importante, a gente precisa corrigir essa questão da exploração ilegal. Os impactos que a gente tem na fauna, né? É importante a gente sempre pensar em consumir esses recursos de uma forma que a gente não comprometa a reprodução desses seres vivos. Isso pode gerar conflitos, né? Principalmente quando empresas entram nesse processo de extração animal. Dando continuidade, a gente vai caracterizar agora o extrativismo mineral do estado do Amazonas. E aí, extrativismo mineral, basicamente, turma, a extração de minérios de uma forma geral. E a gente destaca a extração de cassiterita, aqui no estado do Amazonas. A gente tem em Minas ali, nos municípios de
Presidente Figueiredo, Urucará, temos o ouro em diversas regiões do estado do Amazonas e eles estão localizados principalmente em terras indígenas, e isso é um problema muito sério na nossa região. Temos o nióbio, uma das maiores jazidas do mundo, está localizado aqui no estado do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. O potássio também é muito comum no estado do Amazonas, na região ali de Altazes, nós temos ali uma reserva de aproximadamente 170 milhões de toneladas. É muito potássio nessa região, certo? E aqui eu tenho uma imagem que mostra esses minérios que a gente encontra no estado do Amazonas, cassiterita, nióbio e o potássio que foram destacados. Temos uma mapinha também aqui que mostra a espacialização. Onde estão esses minérios aqui no estado do Amazonas? Em vermelho, a gente tem os minérios utilizados na construção civil, né? Todos esses pontos em vermelho são esses minérios que a gente utiliza para a construção civil. O ouro, espalhado ali por todo o território do Amazonas, né, está destacado aqui em amarelo, conforme vocês podem ver. Olha, temos muitas áreas com ouro. Temos também áreas com petróleo e gás, né, como, por exemplo, essa região aqui no estado do Amazonas, né. Desafios da extração mineral. Bem, garantir que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, né, sem degradar tanto o meio ambiente. Então, garantir que a gente tenha um desenvolvimento dessas atividades, mas sem trazer muito prejuízo para o meio ambiente. E aí a gente entraria aqui no que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é usar os recursos naturais que a gente tem de forma que a gente possa garantir que esses recursos cheguem à próxima geração, certo? E também sem degradar tanto o meio ambiente nesse processo de extração. Precisamos de infraestrutura para escoar esse produto, precisamos também respeitar as questões ambientais e sociais, levar em consideração os impactos da extração desses recursos na nossa região. Resolver a questão dos garimpos ilegais, que trazem prejuízo não só ambiental como social. Temos também que corrigir a falta de mão de obra qualificada, de pessoas capacitadas para trabalharem nessa atividade, e precisamos regulamentar essa atividade de forma que a gente garanta ali a exploração responsável desses recursos, certo? Perspectivas, professor. Temos um cenário de crescimento desse setor, em especial aqui no estado do Amazonas. Há necessidade da gente desenvolver novas tecnologias para minimizar os impactos ocasionados pela atividade de extração mineral. Temos também que pensar no desenvolvimento local, né, sempre pensando em fazer com que tudo aquilo que é gerado de riqueza na extração de minério, por exemplo, seja também revertido no bem-estar da população. Certificação de sustentabilidade, né, criar selos ali para os produtos que respeitam o meio ambiente. Bem, chegamos ao extrativismo vegetal e no extrativismo vegetal, basicamente a gente vai tratar daqueles produtos que a gente retira ali da floresta amazônica e cuja origem ali são basicamente as plantas. E a gente vai entender um pouco quais são esses principais produtos e a característica do extrativismo vegetal. Acompanhe aqui comigo. Bem, o extrativismo vegetal, como eu já falei para vocês, é a atividade econômica que coleta produtos ali da floresta, das plantas, por assim dizer. Temos uma imagem bonita aqui de um açaizeiro, olha, isso aqui batido com um peixe frito. Bem, produtos, né? A gente tem ali os frutos, açaí, cupuaçu, temos os óleos também, copaíba, andiroba, temos a madeira, que é extraída também da floresta, e as castanhas de uma forma geral. São importantes ali para a economia local, em especial, tá bom? E acabam que são importantes também para a preservação da floresta, já que o extrativismo vegetal, com a exceção do extrativismo da madeira, eles acabam ali sendo importantes para a gente manter a floresta ali em pé, sem perder muito a questão do meio ambiente, sem prejudicar muito o meio ambiente, por assim dizer. Tipos de extrativismo. Nós temos o madeireiro, o madeireiro, que consiste basicamente na extração ali de madeira para a construção civil e também para a fabricação de móveis, e o não madeireiro, que seria a extração ali de frutos, óleos, castanhas e outros também, certo? Sustentabilidade e extrativismo vegetal. A gente pode ter, né,
a sustentabilidade dentro do extrativismo vegetal, certo? E aí é importante ali para a gente garantir a preservação da floresta e o futuro dessa atividade, né, depende também depende ali de como a gente vai fazer esse manejo desses recursos, certo? Prática. A gente tem ali o manejo florestal, o reflorestamento, que dão ali certificação a esses produtos. Dando continuidade, a gente chega ali nos desafios, né? E entre os desafios estão ali a exploração ilegal desses recursos que acabam acontecendo, né? Temos também a falta de infraestrutura, né, para escoar esses produtos e temos também a necessidade de valorizar, né, esses produtos que a gente extrai da floresta, certo? Oportunidades, professor. A bioeconomia é um ponto importante, pode ser uma oportunidade de gerar renda aqui na Amazônia, mirando ali no mercado internacional e no mercado nacional também, e a gente pode também receber pagamentos por manter ali a floresta de pé. Bem, agora eu tenho um vídeo para vocês aqui que ilustra um pouco quais são as principais plantas, as principais ervas que a gente tem aqui na Amazônia e que podem ali ser utilizadas pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos, e que são muito importantes. A cura para algumas das doenças que assolam a nossa sociedade pode estar aqui na Amazônia, na nossa floresta, por exemplo. Acompanhe comigo o vídeo. Então, eu trabalho no Mercado Adolfo Lisboa já faz mais de 50 anos. Eu e minha família, né? E nós estamos dando continuidade. Então, aqui no mercado, o pessoal procura muito por ervas medicinais, né, que tem ajudado muito no Covid. Agora o pessoal está tomando muito o quê? O mastruz, o jambu, o ixi amarelo, unha de gato, tudo isso aí para aumentar a imunidade, né? Então aqui, o que nós, pessoal, mais procuram aqui de primeira mão é o mastruz. E o mastruz é uma erva natural, um antibiótico natural, que serve para quebradura, emenda osso, serve para gripe, serve para fortalecer o pulmão, né? Então, uma das ervas mais procuradas, primeiramente, é o mastruz. E o modo de preparo dela é através do suco. Você pode fazer um suco. Você pode, para emendar osso, você tem que fazer o emplasto, né? E você pega ela, pega a batata do emenda osso, você pega a banha da cobra, pega o mastruz e o breu, né, que é pilado, e coloca depois no local onde está quebrado, né? E depois o que o pessoal está procurando? O jambu. O jambu, apesar de ser uma folha que o pessoal utiliza muito na culinária para fazer o arroz paraense, para fazer o tacacá. Esse daqui também, para que é? Serve para aumentar a imunidade, né? Fazendo o chá dele com o quê? Com mangarataia, alho, limão, né? E o açafrão. Então, na época do Covid, isso daqui foi muito procurado, ainda é procurado. Mas a maioria utiliza muito para fins culinários, né? Aí, como as ervas precisam de outras contribuições, nós temos o quê? Que muito é procurado aqui no mercado, a andiroba e a copaíba. Esses dois são procurados por quê? Porque elas servem como antibiótico também natural, que serve para colocar, para fazer pasta, para remédio, serve para tomar, para ingerir, serve para ingerir, né? E serve também para colocar em xarope, que aqui o pessoal faz muito xarope utilizando a andiroba e copaíba, né? Aí fora isso aqui, o que o pessoal tem nos procurado muito é para estômago, problema de estômago, problema de gordura no fígado, que para isso nós temos aqui a espinheira santa, nós temos a sacaca, o boldo. Tudo isso aí ajuda para quem está com problema de H. pylori, né? Quem está com gordura no fígado. E fora essas ervas que eu acabei de mostrar para vocês, que é o mastruz, o jambu, nós temos também aqui o crajiru, muito procurado, que serve para fazer asseio, lavar ferimento, cirurgia, né? Temos a unha de gato, que ele serve para aumentar a imunidade, para não deixar a pessoa com a imunidade baixa.
E temos o ixi amarelo também, né, que serve para cisto, mioma. Então, geralmente, como é que o pessoal usa? Fazendo o chá misturado com a unha de gato e o ixi amarelo. Né? E o saratudo também, que serve para mioma, para inflamação, para tumor. Então, tudo isso aqui serve. Bem, vocês viram aí algumas ervas que nós utilizamos na nossa rotina, né? O homem que vive na Amazônia, ele já sabe ali os benefícios dessas ervas, porque nós utilizamos ali há muito tempo, né? E a indústria farmacêutica e de cosmético também tem um tempo que tem se voltado ali para essas ervas, para essas plantas que nós temos aqui na floresta amazônica e que pode ali gerar remédios importantes para a gente curar, né, por assim dizer, achar a cura para algumas das principais doenças que atingem a nossa sociedade nesse contexto, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.